Oi, meu nome é Frederico. Nós faremos agora uma reflexão sobre o direito e o controle social, seguindo aí dentro das matérias, dos tópicos que nós temos visto aí na sociologia jurídica. Nós vimos a introdução à sociologia, o direito como fato social. Vimos aí metodologias e técnicas de pesquisa em sociologia jurídica. Vimos aí o direito como fato social. Agora nós faremos uma reflexão sobre o direito e o controle social. O direito, ele exerce controle social, mas o que é fazer um controle social? A ideia de controlar nos passa a ideia de vigiar as ações, de ver se as ações estão sendo praticadas, como elas estão sendo praticadas, se estão seguindo determinados padrões, determinadas normas ou não. Então, é uma ideia de constranger, de pressionar, de vigiar, de impor valores sociais, né? Então, o direito ele nos passa essa ideia de fazer o controle social, uma força exterior que faz um controle social. E, junto com essa ideia de controle, nós temos a ideia de padronização, de uniformização. Então, quer dizer, o direito ele visa padronizar condutas, visa uniformizar, não só o direito, mas qualquer forma de controle. Existem outros tipos de controle social, né? Mas o direito talvez seja um dos mais importantes. Para fazer esse controle, o direito se vale de sanções. O que são sanções? Sanções são consequências, né? A ideia de sanção é uma ideia de, para cada norma existe uma sanção, ou seja, para cada norma existe uma consequência. Se eu observo determinada norma, eu vou ter uma consequência por ter observado, uma sanção. Se eu não observo, eu vou ter uma consequência também, né? Normalmente, quando eu não observo, a consequência é negativa. Quando eu observo, a consequência é positiva. A consequência negativa é uma punição, um castigo. A consequência positiva é um prêmio, né? Então, ligado à ideia de controle está a ideia de sanção. Agora, voltando um pouco à ideia de uniformização que o controle gera. O controle social uniformiza, padroniza. Mas como que fica hoje isso numa sociedade tão diversificada como a nossa, uma sociedade que nós temos hoje? É possível o direito exercer um controle de uniformização das condutas? Ou melhor, o direito ele não abriga em si também possibilidade para diferenças, para diversidade? Que tipo de controle que é esse? Por que existe essa ideia de controle? Muitos justificam essa ideia por causa da natureza humana, que o ser humano tende para fazer o que ele não deve fazer, né? Ele tem uma tendência para o ódio, para o mal. Então, todas essas são maneiras de justificar o controle social. A ideia de sanção, que é uma ideia muito própria da ideia de controle social, principalmente aí sanção legal, que é usada pelo direito, né? A palavra sanção ela vem do latim sanctium, que significa ato santificador. Então, junto com a ideia de sanção, tem a ideia de vir para impedir que a pessoa haja de uma determinada maneira, né? Que é considerada negativa, né? Porém, essa ideia de sanção ela tem sofrido muitas críticas. Hoje em dia, nós temos várias críticas construídas pelas pesquisas em sociologia jurídica que criticam o poder da sanção para efetivar uma norma. Uma norma jurídica ela vai ser observada ou não tanto pelo poder da sanção, que a sanção tem pouco poder para efetivar uma norma jurídica. Por exemplo, uma das críticas são feitas sobre a incapacidade da sanção penal, ou seja, a sanção posta pelo direito penal de impedir a reincidência. Então, uma determinada pessoa que sofre a sanção penal de prisão, da pena de prisão, que essa pena de prisão ela só vai adiar para que aquele que foi preso cometa novamente um crime, um delito. Então, ela não vai impedir a reincidência, ela vai só adiar
a reincidência. Então, essa é uma crítica que é feita à ideia do poder da sanção, ou melhor, da falta de poder da sanção. Outras críticas são feitas a partir de pesquisas sociológicas em relação ao poder da sanção. Por exemplo, no caso de empresários, determinados empresários, eles, por já terem sido sancionados, terem sofrido alguma condenação, a imposição de alguma sanção, eles já embutem no preço do seu serviço ou do seu produto os custos que eles podem ter decorrentes dessa sanção legal que pode lhes ser impostas. Então, eles não se preocupam em cumprir determinada norma jurídica, pelo contrário, eles embutem o custo daquela sanção no seu produto, no seu serviço e continuam a praticar as suas relações empresariais, comerciais, nos seus contratos da mesma maneira. Uma pesquisa interessante constatou que os médicos, em alguns casos, em algumas situações, eles incluem o valor de condenações por erro médico, por negligência médica, nos custos dos seus serviços. Então, se eles precisam de contratar um seguro para lhes proteger de algum processo por negligência médica, por erro médico, eles incluem o preço do seguro no seu serviço. Então, quer dizer, a sanção legal que lhes é aplicada não impede que eles descumpram ou que eles ajam de maneira a não observar a norma jurídica. Um outro estudo diz que empresários ou pessoas que estão sofrendo execução tributária, ou seja, uma sanção que decorre do direito tributário, uma pena, uma multa que decorre do direito tributário, essas pessoas que estão sofrendo essa execução dessa sanção tributária, ainda assim elas sofrem novas condenações ou novas sanções por causa do descumprimento da norma tributária. Então a questão que fica é, a sanção ela serve para gerar um aprendizado social, né? Se o objetivo do direito enquanto controle social, através da sanção, é controlar para que as condutas saiam de determinada maneira, a sanção ela serve para gerar aprendizado social ou não? Muita crítica tem sido feita no sentido que não, que a sanção não tem servido para gerar aprendizagem social. Uma outra questão que é muito contestada em relação às sanções é que a severidade da sanção aumenta a efetividade da norma. Ou seja, quanto mais severa for uma pena, uma sanção, maior é a chance da população, das pessoas observarem a norma. Isso tem sido contestado, em muitos casos tem sido confirmado que se a norma severa ou a sanção severa, ela não for severa em relação a um bem, a algo que é considerado de valor pela sociedade, isso vai gerar uma revolta por parte da sociedade. Então, não basta ter uma sanção severa, ela precisa de ser proporcional ao bem protegido. Em alguns casos, a sanção ela é tida como maléfica. Alguns tipos de relações, por exemplo, relações familiares, relações trabalhistas, se considera que outros tipos de mecanismos são mais interessantes do que o uso da sanção. Por exemplo, o uso de conciliações, de mediações, são melhor vistos nesses tipos de relações sociais do que o uso da sanção. E por fim, gostaria de deixar uma reflexão aqui sobre as sanções penais utilizadas no Brasil. Nós temos no Brasil um sentimento muito grande de insegurança, de medo, né? A mídia, os telejornais, em todos os locais nós temos uma enxurrada de notícias, de violências, de crimes. E o nosso direito penal, ele está aí cheio de normas, cheio de sanções, as instituições do direito penal aí atuando. Então, a questão é, por que o direito penal brasileiro não consegue dar segurança através dos seus mecanismos de aplicação de sanção penal, de sanções penais legais, né? Porque esse controle exercido
pelo direito no Brasil, o direito penal no caso, não tem conseguido efetividade no sentido de diminuir as violências e os crimes. Então essa é uma reflexão importante para a sociologia jurídica fazer.